Eu tenho tido a sensação que nos dias atuais nós temos vivido momentos muito difíceis. Parece que as pessoas estão cada vez mais egoístas, estão cada vez mais concentradas naquilo que elas acham que é a verdade, naquilo que elas acham que deve ser feito. E em contrapartida, para que as suas ideias prevaleçam, para que o seu pensamento ele reine diante dos demais, essas pessoas acabam atacando as outras. E as redes sociais hoje são um campo fértil para isso. Uma vez que numa publicação, alguém ali de trás de um celular ou de um computador, ele se sente mais à vontade para proferir palavras de ódio, para proferir palavras de perseguição, muitas vezes até palavras de maldição. Parece que o ser humano ele perdeu o senso de justiça. Parece que o ser humano perdeu os seus limites. Parece que as pessoas perderam o temor, inclusive, do próprio Deus. Infelizmente, até mesmo no meio cristão, é muito comum você encontrar líderes, pessoas de renome, influenciadores digitais aí na internet, atacando os próprios irmãos. Mas na oração da manhã de hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Se você tem se sentido assim, atacado, perseguido, ainda que de forma indireta, pois quando esses grupos, essas pessoas atacam determinadas ideias, determinados segmentos, eles acabam atacando a todos nós de um modo geral. E o povo de Deus, nesse sentido, ele é sempre bombardeado. Os inimigos estão sempre tentando nos desqualificar, nos destruir, quebrar os princípios que foram estabelecidos por Deus. Mas olha só, presta atenção, o que diz a palavra de Deus lá no livro de Salmos, capítulo 64. Ó Deus, ouve a minha queixa, protege-me das ameaças de meus inimigos, esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada e eles apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes, atacam de repente sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem, criamos plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com as suas flechas e repentinamente os derrubará. A própria língua os levará à ruína e todos que os virem balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio, e os que têm coração íntegro o louvarão. Meu irmão, se você crê nessa mensagem, se você crê nessa palavra, já coloca aí nos comentários. Eu creio em nome de Jesus. Se você tem vivido momentos onde essa palavra se encaixa na sua vida, pessoas têm caluniado, pessoas têm te perseguido, grupos têm lançado flechas contra a sua fé, contra a sua espiritualidade, contra a sua vida familiar. Pessoas, ONGs, organizações, até mesmo o governo, muitas vezes têm tentado te derrubar, ferir os seus princípios morais diante de Deus. Eu quero dizer para você na manhã de hoje, no nome de Jesus, que essa palavra aqui do Salmo 64, ela ainda é válida para os dias atuais. Aqueles que falam contra as nossas vidas, aqueles que têm levantado-se contra você, aqueles que têm se levantado contra o povo de Deus, aqueles que têm atirado sem parar, disseminando palavras mentirosas, caluniosas, palavras maldosas e que acham que nada vai acontecer. Eu quero dizer para você, anote aí no seu coração, ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. O ser humano ele pode até achar que ocupa um cargo de poder, ele pode até achar que ele é soberano naquela função, naquele cargo que ele está ocupando. Mas na verdade é que nós não somos nada e nós não somos ninguém. Nós precisamos entender que existe um Deus que ele é muito maior, um Deus soberano, um Deus que reina de forma absoluta. E toda vez que Deus, do seu trono, ele vê que uma injustiça está sendo feita, que os rumos estão indo para um sentido oposto àquilo que é decreto dele, aquilo que foi estabelecido por ele, para que nós pudéssemos caminhar em novidade de vida, em abundância, em prosperidade. Você pode ter certeza de que a ação de Deus ela virá
para trazer conserto sobre esse cenário. No versículo 8 aqui de Salmo 64, ele diz que a própria língua os levará à ruína, e todos que os virem baixarão a cabeça em desprezo. Ou seja, essas pessoas que atacam, essas pessoas que agridem, essas pessoas que acham que estão acima de Deus, que estão acima dos princípios estabelecidos. A palavra diz que eles serão destruídos pela sua própria língua, pelas suas próprias palavras. E aqui fica um aviso importante: tenha muito cuidado com o que você fala na internet, tenha muito cuidado com aquilo que você julga a respeito daquilo que você vê. Nós somos bombardeados também por muitas notícias, escândalos que acontecem. E a verdade é que muitas vezes nós temos acesso só a uma manchete. Nós não conhecemos a história por trás. Nós não entendemos os detalhes, não sabemos dos pormenores. Então é muito importante que você, em situações como essa, você ore ao Senhor. Entregue essa situação diante dele. Meu irmão, entenda uma coisa: a justiça, ela não é feita por homem. A justiça, ela é feita por Deus. Porque Deus, ele conhece o coração das pessoas. Nós não conhecemos, nós temos uma ideia. Nós temos uma visualização daquilo que nós conseguimos enxergar a respeito de alguém ou de uma situação. Mas o nosso Deus, que reina em absoluto, ele vê no profundo. Embora Deus, esteja sentado no seu trono, ele enxerga no profundo. O Senhor consegue enxergar aquilo que está oculto aos meus e aos seus olhos, percebe? Então é muito importante que você ore ao Senhor, que você entregue as situações diante dele, para que a justiça venha do céu. Diante dessa palavra, diante dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, Pai, te pedindo que essa palavra venha entrar no seu coração, que ela venha fazer sentido, que ela venha produzir frutos, Senhor, frutos de sabedoria, frutos de arrependimento, frutos de diligência, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha proteger a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua fé, os seus negócios, Pai. Se ele tem sido alvo de calúnias, de difamação, se pedras têm sido lançadas contra a sua vida, eu quero te pedir que em nome de Jesus, a justiça do Senhor, que não falha, que ela é perfeita e absoluta, ela venha se fazer presente sobre a vida do meu irmão. Que o Senhor honre a sua trajetória, que o Senhor honre a sua busca, Pai. Que o Senhor honre a sua entrega, apesar dos seus defeitos, das suas falhas, dos seus pecados, porque nós sabemos que somos seres limitados, Pai. Mas pedimos que na tua misericórdia o Senhor possa atuar em justiça nas nossas vidas e através das nossas vidas, colocando palavras, colocando flechas malignas que foram lançadas contra a vida do meu irmão por terra. Porque o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus absoluto, o Senhor é um Deus que reina de forma plena e a tua justiça, ela não falha e ela é perfeita. Então eu oro e abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã na manhã de hoje, para que ele receba essa palavra, para que ele entenda, Pai, que isso aqui é promessa para a vida dele, para a sua casa, para a sua família, e o que ele precisa fazer nesse momento é simplesmente crer no Senhor. Querido, se você recebe essa oração, se você recebe essa mensagem, já coloque aí nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, eu acho que aqui vale o seu like, Isso ajuda também com que nós possamos expandir o Evangelho. Nós queremos que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Nós estamos aqui usando uma ferramenta de forma gratuita. Então eu preciso da sua ajuda, Peça para Deus lhe mostrar aí pelo menos 3 pessoas. Compartilhe essa mensagem com eles. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Eu creio que juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos ir muito mais longe. Então, posso contar com a sua ajuda, Posso contar com a sua colaboração. Desde já quero agradecer você, inclusive, pela sua presença, você que tem acompanhado aqui as mensagens, você que tem participado conosco, você que tem orado. Nossa gratidão é imensa, porque o canal ele ainda é pequeno, mas está crescendo. Os canais, na verdade, porque nós estamos aqui no YouTube,
mas nós estamos também no podcast. Então essa mensagem ela é espalhada no podcast, né, nas redes vizinhas aí também de vídeos. Então é uma bênção nós podermos contribuir, né, com o reino, para que o reino avance, para que o reino cresça. Se você perdeu a última mensagem, pode encontrar ela aqui no link ou aqui no feed do nosso perfil. Ouça essa palavra, ouça a mensagem de ontem, porque foi uma bênção. Eu creio que Deus vai falar fortemente ao seu coração. E lembrando que amanhã estaremos de volta, orando, buscando ao Senhor e meditando na sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.